Olá pessoal, vocês conhecem a história da Carolina, que postou uma fala muito comovente sobre a doença que ela enfrenta, que é a neuralgia do trigêmeo bilateral? Uma doença que, segundo ela, causa intensa dor e é uma doença tida como a que causa a maior dor do mundo. E devido a essa situação, a Carolina optou pela eutanásia. A eutanásia, na verdade, é um assunto muito discutido. Para alguns, uma fatalidade contra a vida. Para outros, uma forma amena de morrer. É atualmente uma discussão na questão da bioética e no biodireito. Embora também envolve posicionamento religioso, político, científico, sociológico, filosófico e, obviamente, teológico. Na verdade, a eutanásia é uma prática polêmica, capaz de dividir opiniões. Ela reúne muitos prós e contras, suscita polêmica porque perpassa a bioética e também a moral de cada um. Não há consenso a respeito, nem mesmo entre os médicos. Seria ético pôr fim à própria vida ou à vida de outra pessoa pelo fato de que não existe outra opção a não ser a dor? Eu não quero ser prepotente para dizer o que é certo a se fazer, mas quero lhe apresentar os argumentos contra e a favor, e você chegará à sua própria conclusão. Quero começar conceituando o que é eutanásia. O que é, na verdade, a eutanásia? Eutanásia é uma palavra de origem grega e significa boa morte, ou morte apropriada, ou morte sem sofrimento. O termo foi criado pelo filósofo Francis Bacon no século XVII, ou seja, em 1623, na sua obra Vitae et Morte, Vida e Morte. Ele definiu como sendo tratamento adequado a doenças ou às doenças incuráveis. A eutanásia também é entendida como suicídio assistido, morte voluntária, por fim à vida de um doente terminal, como forma de acabar com a sua dor e sofrimento. O dicionário ASE diz: é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável, que produz dores intoleráveis. Essa discussão sobre a eutanásia, ela é bastante primitiva. A eutanásia era praticada por povos considerados primitivos. Entretanto, a discussão sobre a eutanásia se deu primeiramente na antiga Grécia. Platão, Epicuro e Plínio foram os primeiros filósofos a abordarem o tema, embora Sócrates defendesse o suicídio diante de um sofrimento doloroso. É dito que Platão, Aristóteles, Pitágoras e Epicuro condenavam tal prática. Todavia, há registros que diz que Platão era a favor como uma forma de eliminar pessoas com doenças incuráveis. O filósofo Nietzsche, o filósofo alemão contemporâneo, também defendia a eutanásia. A eutanásia no Brasil também é um assunto bastante discutido. A eutanásia, inclusive no Brasil, é considerado homicídio doloso. Em 1996 surgiu um projeto de lei para regulamentar, mas foi arquivado. Embora no estado de São Paulo existe uma lei 10.241/99, conhecida como Lei Mário Cova, que diz: são direitos do usuário dos serviços de saúde no estado de São Paulo recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida. Essa lei permite o paciente optar por uma eutanásia passiva, ou seja, esperar a morte sem que a vida seja prolongada. Como se classifica a eutanásia ou quais são as categorias da eutanásia? Existe primeiro a eutanásia conhecida como ativa, ou positiva ou direta, quando a morte é administrada por uma injeção letal ou uma dose letal de medicamentos. Também existe a passiva, também chamada de negativa ou indireta, onde é desativado o tratamento de suporte à vida, deixando morrer. Suspende a medicação, é a omissão. O paciente deixa de receber algo que precisa para sobreviver. Existe, todavia, uma outra classificação que cruza fins e voluntariedade, como a eutanásia liberada, abrevia a dor de um doente incurável. A eutanásia piedosa, aplicada a pacientes terminais em estado inconsciente. A eutanásia eugênica, a que foi usada pelos nazistas, que praticavam para eliminar indivíduos apsíquicos e associais, obviamente, na concepção dos nazistas. Existem praticamente 3 tipos principais de eutanásia. Existe a eutanásia voluntária, que atende à vontade do paciente. Existe a involuntária, que é contra a vontade do paciente. E a não voluntária, que ela é praticada sem a opinião do paciente, sem o conhecimento e a manifestação da posição do paciente. É preciso ressaltar que, cientificamente, há alguns termos técnicos relacionados à eutanásia.
Existe a distanásia, que etimologicamente significa morte sofrida. Consiste em atrasar o máximo possível a morte, mesmo que não haja esperança de alguma cura e mesmo que sinta dor. É o contrário de eutanásia, ou seja, emprega todos os métodos para prolongar a vida, utilizando meios adequados para tratar uma pessoa que está morrendo. Todavia, alguns dizem que é um tratamento inútil, pois não se prolonga a vida, apenas o processo de morrer, submetendo o paciente a grande sofrimento. Existe também a ortotanásia, que etimologicamente significa a morte no tempo certo. Representa a morte natural, sem o prolongamento desproporcionado do processo de morrer. É o meio termo entre a eutanásia e a distanásia, entre prolongar a vida e evitar a dor. Nem antes com a eutanásia e nem depois com a distanásia. A vida não deve ser prolongada indevidamente por meios artificiais ou medidas heróicas, mas também não deve ser diretamente abreviada. Eu quero lhes apresentar agora os argumentos que são a favor da eutanásia, que fará você refletir sobre essa temática tão polêmica. Primeiro, autonomia e autodeterminação. Um outro argumento a favor: a minha vida pertence a mim e posso fazer dela o que bem desejar. Aqueles que dizem que a eutanásia deve ser favorável porque dá alívio àqueles que sofrem terrivelmente. A eutanásia, para quem defende, é questão de saúde pública, por causa do custo de manter viva uma pessoa sem chance de voltar à plena consciência. Os que são a favor ainda dizem que é uma forma de acreditar que seja a melhor forma de evitar a dor e o sofrimento. Há também quem diga que a eutanásia deve ser favorável porque ela diz respeito à indignidade da vida. Sem dignidade, a vida é uma afronta ao homem. Inclusive o ministro Marco Aurélio disse: não pode haver dignidade com uma vida vegetativa. Viver é um direito e não uma obrigação. Reduzir o sofrimento é um ato de solidariedade e compaixão. A morte tem que ser digna como morrer com conforto físico, emocional, psicológico e espiritual. É um procedimento honroso para os que se veem diante de uma longa e dolorosa agonia. O paciente tem direito à vida, mas também tem direito à morte. Deus criou o homem como um ser inteligente e livre, portanto, ele tem direito, sim, de optar pela morte. Esses são os argumentos de quem defende a eutanásia. Mas quais são os argumentos de quem é contra a eutanásia? Quero começar citando a carta do Papa João Paulo II, em 1995. Ele disse: é uma violação à lei divina, uma ofensa à dignidade humana, um crime contra a vida e um atentado contra a humanidade. O Papa Bento XVI disse: a eutanásia seria a solução falsa para o sofrimento. A maioria dos médicos são contra. Pessoas em estados vegetativos podem recuperar a consciência dentro de algum tempo. Aqueles que defendem se baseiam em alguns exemplos que já aconteceram. O teólogo Agostinho diz: nunca é lícito matar o outro, ainda que ele quisesse, mesmo se ele pedisse. Não é lícito sequer quando o doente já não estivesse em condições de sobreviver. A eutanásia ativa é uma violação da santidade da vida. Inclusive, os que são contra dizem que a legalização da eutanásia poderia ser aplicada de forma abusiva, ou seja, sem o consentimento do paciente, resultando na banalização do próprio ato. Exemplo na Holanda. No princípio, os médicos só podiam matar as crianças sem autorização dos pais com mais de 13 anos. E atualmente autoriza logo ao nascer, desde que tenha uma malformação. Inicialmente, os doentes vegetativos, depois conforme conveniência. No início era só voluntária, depois passou a ser voluntária, depois confiada aos médicos, para a qual não carecia da autorização da família. Para quem argumenta contra, diz: a dificuldade de prever o tempo de vida que resta ao doente é um argumento que desfavorece a eutanásia. A possibilidade de um prognóstico médico está errado, o que levaria à prática de mortes precoces e sem sentido. Um outro argumento contra é a possibilidade do paciente se sentir menos seguro no que diz respeito ao tratamento. A família também poderia agir com interesses financeiros. E, para aqueles que fazem medicina e se formam na área, o juramento de Hipócrates seria violado, pois o juramento de Hipócrates defende que o médico tem que defender a vida. O sexto mandamento, que diz não matarás, revela a preservação da vida e, mais do que isso, dá honra à vida. Portanto, diante desses argumentos contra, esses argumentos a favor, eu quero concluir a minha fala dizendo o seguinte:
Primeiro, como vimos, o assunto é bastante polêmico, mas eu cheguei à seguinte conclusão: eu sou absolutamente contra a eutanásia ativa, pois entendo que os argumentos contra a eutanásia ativa são mais sólidos. Entretanto, sou a favor da eutanásia passiva, ou seja, da mesma forma que não podemos intervir na vida, também não podemos intervir na morte. Se o paciente está num quadro irreversível, incurável, no estado intenso de dor, insuportável, vegetativo e terminal, e é vontade do paciente a eutanásia, mantê-lo nesse estado não é manter a vida, é apenas prolongar o sofrimento.